De uma piton que abraçou muito apertado a um chimpanzé que perdeu a sanidade. Aqui estão 5 casos de animais que comeram seus donos. Seja bem-vindo ao canal do Curioso. Número 5. O chimpanzé Travis. Às vezes, você simplesmente tem que se perguntar o que as pessoas estão pensando. Por que alguém quer um chimpanzé como animal de estimação? Eles são incrivelmente inteligentes e carinhosos, mas também são fortes, selvagens e realmente não pertencem a uma casa. Infelizmente para uma mulher chamada Charla Nash, o chimpanzé Travis, de sua melhor amiga, se voltou contra ela e a atacou. Travis era na verdade um ator animal e havia aparecido em programas de televisão e comerciais. Ele foi criado desde pequeno no que agora é o Santuário de Chimpanzés de Missouri e se tornou conhecido na cidade. Ele havia sido socializado com humanos desde o nascimento e, embora gostasse de brincar e lutar, sempre parecia saber quando parar. Sandra Herold, que criou o chimpanzé, o considerava como seu filho adotivo, mas estava tendo problemas com ele. Em um dia de 2009, Travis ficou furioso e escapou da casa. Charla veio ajudar, e as coisas saíram completamente do controle. Ela e o chimpanzé se conheciam, mas ela havia mudado seu penteado, o que pode ter confundido Travis. Em seguida, ele a atacou, mordendo seu rosto e suas mãos. Sandra começou a bater nele com uma pá para fazê-lo parar, mas ele ficou ainda mais furioso. Ela chamou a polícia, que inicialmente achou que fosse uma brincadeira, mas é possível ouvir os gritos no fundo da ligação. Sandra grita: "Ele está a devorando." Charla sofreu ferimentos horrendos, mas os profissionais médicos tiveram que esperar, pois também poderiam ser atacados. A polícia finalmente chegou e Travis atacou o veículo, quebrando as janelas e abrindo a porta do passageiro, onde um policial o baleou várias vezes. Ele morreu e a história se tornou notícia internacional. Charla teve contas médicas enormes e tentou uma cirurgia experimental de transplante de rosto, mas sempre teve receio de se mostrar em público. Ela processou sua amiga por $50 milhões. Número 4. Tigre. Cynthia Lee Gamble, uma experiente tratadora de tigres que morava em Danforth Township, Minnesota, perdeu inesperadamente a vida para um de seus grandes felinos em 2006. O corpo da mulher de 52 anos foi encontrado em um cercado em sua propriedade, onde um tigre de bengala de 227 quilogramas a havia atacado até a morte. Gamble havia criado tigres por mais de uma década sem problemas, de acordo com o xerife do condado de Pine, Mark Mansavage. Um amigo foi visitá-la e encontrou seu corpo, deixando a comunidade local desolada, especialmente o filho de Gamble, Garrett, de 14 anos. Parecia que a porta de correr de um cercado de tigres foi deixada aberta e o animal a atacou mais ou menos sem aviso. A tragédia foi completamente imprevisível, especialmente levando em conta os muitos anos de experiência de Gamble com grandes felinos, chegando até mesmo a aparecer no programa de televisão Today Show da NBC e no filme Vertical Limite. Em resumo, se alguém fosse qualificado para lidar com tigres, seria ela. Esse incidente infeliz nos lembra que não importa o quão acostumado alguém esteja a interagir com animais selvagens, no fim do dia eles ainda agirão de acordo com o instinto. Número 3. Piton. Um homem de 31 anos chamado Dan Brandon, residente em Hampshire, Inglaterra, aprendeu da pior maneira possível que é realmente possível amar alguém até a morte, quando em agosto de 2018 sua piton africana de 2,4 metros, chamada de Tini, o atacou. A mãe de Brandon o encontrou inconsciente no chão do quarto com a cobra por perto e infelizmente era tarde demais para salvá-lo. Ela tinha ouvido um forte estrondo vindo do quarto do filho mais cedo naquele dia, mas supôs que ele tivesse deixado cair algo. Brandon era um tratador experiente de cobras que nunca teve problemas com a Tini antes da trágica fatalidade. O legista concluiu que ele morreu por constrição e que a cobra provavelmente se enrolou em torno de seu pescoço e o sufocou, possivelmente por afeto. Embora a Tini não tenha comido o homem, há muitos casos de pitons devorando suas vítimas. Em junho de 2018, autoridades indonésias relataram que uma piton gigante de 7 metros matou uma mulher de 54 anos chamada Vatiba e a engoliu por inteiro. Ela havia desaparecido dias antes enquanto cuidava de sua horta, e suas sandálias e facão foram encontrados no dia seguinte. Residentes locais encontraram uma piton estranhamente inchada e a mataram para descobrir o que havia em seu estômago. Imagens grotescas de moradores cortando a cobra e encontrando Vatiba intacta viralizaram, causando choque e horror generalizados pela internet. Mesmo que as cobras tenham sentimentos e não queiram comer as pessoas, um abraço de uma piton de 2,4 metros simplesmente não é uma boa ideia. Número 2. Porcos.
Em 2012, um fazendeiro de 69 anos chamado Terry Vance Garner saiu para alimentar os porcos em sua propriedade rural no condado de Coles, Oregon, e nunca mais voltou. Sua família encontrou suas dentaduras e partes do corpo no recinto dos porcos. Embora a causa da morte do homem pareça óbvia considerando as circunstâncias, os promotores não descartaram prontamente a possibilidade de crime ou uma emergência médica, como um ataque cardíaco que poderia tê-lo derrubado. Eles também se perguntaram se os porcos de Garner o derrubaram intencionalmente enquanto ele os alimentava, especialmente considerando que um dos animais já havia demonstrado agressividade em relação ao fazendeiro em pelo menos uma ocasião anterior. Por mais que possa ter sido um acidente horrível, é tão estranho que temos que considerar todas as possibilidades, disse o promotor do distrito, Paul Frazier, à imprensa ao anunciar seus planos de fazer com que um antropólogo forense examinasse os restos mortais de Garner. Porém, geralmente os porcos domésticos não são agressivos, de acordo com John Killefer, chefe do Departamento de Ciências Animais e de Pastagens da Universidade Estadual de Oregon, mas há algum grau de perigo associado a qualquer animal. Além disso, os porcos de Garner eram muito maiores que a média, pesando mais de 317,5 quilos, o que levanta a questão se o tamanho deles desempenhou um papel na tragédia. Número 1. Humphrey o hipopótamo. Ao ignorar repetidos avisos de que seu hipopótamo de estimação, Humphrey, era um animal selvagem perigoso que nunca poderia ser verdadeiramente domesticado, Marius Els, um fazendeiro sul-africano e major do exército, foi encontrado morto submerso e mutilado em um rio. Seu hipopótamo de estimação o havia mordido até a morte. O homem de 40 anos havia comprado Humphrey quando ele tinha apenas 5 meses de idade, depois que ele ficou grande demais para a família que o havia resgatado do próprio rio onde seu falecido dono foi encontrado. Ao longo dos anos que Humphrey passou na fazenda de Els, que ocupava 400 acres, ele se tornou como um filho para o homem. Eles nadavam juntos e até existem fotos de Els montando corajosamente o animal de 1,3 tonelada. No entanto, Humphrey estava longe de ser inofensivo. Ele tinha um histórico estabelecido de fugir de seu recinto, perseguir pessoas e matar animais domésticos. Até mesmo a esposa de Els se sentia desconfortável com a ideia de ter um hipopótamo como animal de estimação, mas isso não impediu o homem de fazer o que queria. É verdade que os hipopótamos são responsáveis por mais mortes humanas do que leões, elefantes, leopardos, búfalos e rinocerontes juntos. Acontece que Els aprendeu da maneira mais difícil que ele não era uma exceção a essa estatística, apesar de acreditar que tinha uma conexão especial com Humphrey. Obrigado por assistir. Espero que você nunca tenha uma experiência ruim com um animal. Sempre seja muito cuidadoso e conte-me suas histórias nos comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever se ainda não fez. Nos vemos na próxima vez. Tchau!